Talvez você tenha sentido isso antes. Você acorda de manhã, olha no espelho e algo dentro de você aperta. Não é apenas o corpo que mudou, não são só as rugas ou os cabelos brancos. É algo mais profundo, mais cruel. É aquela voz sussurrando baixinho que você não serve mais, que seu tempo passou, que o mundo seguiu em frente e te deixou para trás. Você está ali, com décadas de experiência, de histórias vividas, de sabedoria acumulada, mas se sente invisível. Nas conversas em família, ninguém te pergunta mais o que você pensa. No trabalho, se ainda está nele, percebe que te olham como se você fosse um móvel antigo. Funcional talvez, mas definitivamente fora de moda. E a pior parte é que você começa a acreditar nisso. Começa a se perguntar se realmente não tem mais nada a oferecer, se sua única função agora é esperar. Esperar pelo quê? Você nem sabe mais. Não é melancolia. Não é apenas a idade. É algo que George Orwell, um dos pensadores mais visionários do século XX, já tinha previsto. É um sistema invisível que foi construído para fazer você se sentir exatamente assim. Inútil, descartável, um peso. E neste vídeo, através de 6 verdades profundas que Orwell nos deixou, você vai entender de onde vem essa dor, por que ela não é culpa sua, e mais importante, como você pode se libertar dela e recuperar o sentido da sua existência. Antes de começarmos, quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que existe uma verdade maior por trás dessa sensação de inutilidade que te sufoca. Eu te convido a se inscrever neste canal, porque aqui você vai encontrar ferramentas reais para entender o mundo em que vivemos sem perder sua sanidade. Somos uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar mentiras como verdades, que buscam clareza em meio ao caos. Apenas clique no botão de inscrição aqui embaixo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu like se isso está ressoando com você. Me conta nos comentários. Você também sente que depois dos 50, o mundo te trata como se você não importasse mais? Agora, vamos direto ao ponto. George Orwell não escreveu apenas sobre regimes totalitários distantes. Ele escreveu sobre os mecanismos sutis de controle que penetram nossa vida cotidiana, que moldam como nos vemos, como nos sentimos, como definimos nosso próprio valor. E um dos controles mais cruéis que ele identificou foi exatamente este: o descarte programado dos mais velhos. Em obras como 1984, Orwell mostrou como o poder não precisa de prisões para te controlar. Basta fazer você acreditar que não vale nada. E é exatamente isso que acontece quando você ultrapassa certa idade nesta sociedade. De repente, você que era produtivo, relevante, necessário, se torna descartável aos olhos de um sistema que só valoriza a juventude, a velocidade, a novidade. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: esse sentimento não vem de dentro de você. Ele foi colocado lá. Foi plantado por uma cultura que precisa que você se sinta assim para continuar funcionando. Porque quando você se sente inútil, você consome mais, você se submete mais, você questiona menos. Você aceita o papel de peso morto que te deram e para de lutar. Orwell disse algo muito profundo que se aplica diretamente a isso. Ele disse que quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. O que isso significa para você, que já viveu mais de 50 anos? Significa que sua experiência, sua história, sua sabedoria deveriam ser seu maior poder. Mas o sistema não quer que você tenha esse poder. Então ele reescreve a narrativa, transforma a experiência em obsolescência, transforma a sabedoria em teimosia, transforma sua idade em vergonha. E você, sem perceber, começa a aceitar essa versão distorcida de quem você é. Começa a apagar seu próprio passado, a minimizar suas conquistas, a esconder sua idade como se fosse uma doença. Você internaliza a voz do opressor. E aí sim, o controle está completo. Vamos falar sobre a primeira grande verdade que Orwell nos deixou. A inutilidade não é sua condição, é sua programação. Pense bem. Desde que você era criança, te ensinaram que seu valor está na sua produtividade. Você vale o quanto você produz, o quanto você ganha, o quanto você consome. Essa é a lógica do sistema.
E quando você envelhece e sua capacidade de produzir dentro dessa lógica diminui, seja porque você se aposenta, porque o mercado te exclui, ou porque seu corpo já não aguenta o ritmo desumano que te impuseram a vida inteira, o sistema te descarta. Não porque você realmente não sirva mais, mas porque você não serve mais aos propósitos dele. Orwell chamou isso de duplo pensar, a habilidade de manter duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. A sociedade diz que respeita os idosos, que valoriza a experiência, mas na prática te trata como se você fosse um estorvo. E você, para sobreviver psicologicamente, aceita as duas coisas. Finge que está tudo bem enquanto por dentro se despedaça. A segunda verdade é ainda mais dura. Você foi treinado a acreditar que juventude é sinônimo de valor. Todos os dias você é bombardeado com imagens, mensagens, propagandas que glorificam o jovem, o novo, o rápido. E onde você se encaixa nisso? Em lugar nenhum. Você se torna invisível. Suas opiniões são vistas como ultrapassadas. Seus conhecimentos são considerados obsoletos. Sua presença é tolerada, não celebrada. E o mais perverso é que isso não acontece de forma explícita. Ninguém chega para você e diz: agora você não importa mais. É sutil, é silencioso, é mortal. É no olhar que desvia. É na conversa que muda de assunto quando você fala. É na reunião de família onde ninguém te pergunta o que você acha. É na tecnologia que te exclui, porque você não aprendeu rápido o suficiente. É na sociedade inteira te dizendo: seu tempo acabou, saia da frente. Orwell entendia que o verdadeiro poder não está em forçar as pessoas, mas em fazer com que elas acreditem que a opressão é natural, inevitável, merecida. Espera um segundo. Respira fundo comigo. Eu preciso te perguntar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha perguntado. Você também se sente assim? Você também sente que depois dos 50, o mundo te trata como se você fosse um peso, como se não tivesse mais nada a contribuir? Eu sei como isso corrói por dentro. Eu sei que você já se questionou se o problema é você, se você ficou chato, se você realmente não tem mais valor. Mas escuta com atenção o que vou te dizer. O problema não é você. Sua percepção está certa? A exclusão é real. O desprezo é real. E você não precisa carregar essa culpa sozinho. Me conta nos comentários, você também vive isso? Apenas escreva: eu me sinto descartado. Quando você comenta, você valida a experiência de centenas de outras pessoas que estão passando exatamente pela mesma coisa, mas acham que estão sozinhas. Seu comentário pode ser a confirmação que alguém precisa hoje para não se sentir louco. Então vai lá, me diz. Você também passa por isso? A terceira verdade que Orwell nos ensinou é que a solidão é uma arma de controle. Quando você se sente inútil, você se isola. Você para de buscar conexões porque tem vergonha, porque acha que não tem nada interessante para oferecer, porque acredita que as pessoas te veem como um fardo. E quanto mais isolado você fica, mais vulnerável você se torna. Mais fácil é te manipular, te controlar, te fazer aceitar qualquer migalha de atenção ou validação. Orwell mostrou em suas obras como regimes totalitários isolam as pessoas para quebrar sua resistência. E não precisa ser um regime político. Pode ser uma cultura, uma família, uma sociedade inteira que te faz sentir que você não pertence mais. O isolamento te enfraquece, te faz esquecer que você não está sozinho, que existem milhões de pessoas sentindo exatamente o que você sente, mas todas caladas, todas envergonhadas, todas acreditando que o problema é individual, quando na verdade é estrutural. A quarta verdade é sobre identidade. Orwell falava sobre como o poder te despoja da sua identidade, te transforma em um número, em uma estatística, em uma categoria. E é exatamente isso que acontece quando você envelhece. Você deixa de ser você, com sua história única, suas paixões, seus sonhos, e vira apenas mais um idoso. Uma categoria. Um grupo homogêneo de pessoas que supostamente pensam igual, sentem igual, querem as mesmas coisas. Isso é desumanização. E quando você perde sua individualidade, você perde seu poder. Você aceita o papel que te deram porque esqueceu que pode escrever seu próprio roteiro. Você para de sonhar porque te convenceram que sonhar não é para a sua idade.
Você para de criar porque te disseram que inovação é coisa de jovem. Você morre por dentro muito antes do corpo parar de funcionar. A quinta verdade é talvez a mais libertadora. O sistema precisa que você se sinta inútil porque você, na verdade, é perigoso. Pensa bem. Você já viveu o suficiente para ver através das mentiras. Você já foi enganado o bastante para reconhecer manipulação quando vê. Você já passou por crises suficientes para saber que sobrevive. Você carrega em si uma sabedoria que ameaça a ordem estabelecida. Porque você sabe que as coisas podem ser diferentes. Você lembra de quando eram diferentes. Você tem memória, e memória é poder. Por isso te querem calado. Por isso te querem envergonhado. Por isso te querem trancado em casa, achando que não tem mais nada a oferecer. Porque se você se levantasse, se você falasse, se você usasse toda essa experiência acumulada para questionar, para resistir, para ensinar, você seria uma força imparável. Orwell sabia que quem tem memória não pode ser totalmente controlado. E você tem décadas de memória. E finalmente, a sexta verdade. Você não precisa da aprovação do sistema para ter valor. Essa é a libertação final. Você passou a vida inteira buscando validação externa, trabalhando duro para ser reconhecido, sendo produtivo para ser amado, consumindo para ser aceito. Mas agora você tem a oportunidade de romper com isso, de finalmente entender que seu valor não está no que você faz, mas no que você é. Orwell lutou a vida inteira contra sistemas que tentavam definir o valor das pessoas por critérios externos, arbitrários, opressivos. E ele nos deixou uma lição clara: a maior rebelião é simplesmente existir nos seus próprios termos. É se recusar a aceitar a narrativa que te impuseram. É olhar para o espelho e ver não um descartável, mas um sobrevivente, um sábio, alguém que carrega verdades que o mundo desesperadamente precisa ouvir, mas tem medo de enfrentar. Então, o que você faz com tudo isso? Como você transforma essas verdades em ação, em vida, em liberdade? Primeiro, você reconhece a mentira. Toda vez que aquela voz dentro de você sussurrar que você é inútil, você para e pergunta: de onde vem essa voz? Não é sua. É do sistema. É da cultura. É do controle. E você tem o poder de não acreditar nela. Segundo, você recupera sua narrativa. Você conta sua história para si mesmo e para outros. Você honra seu passado, suas batalhas, suas vitórias. Você se recusa a minimizar sua experiência. Terceiro, você cria conexões reais. Você busca outras pessoas que entendem, que resistem, que se recusam a desaparecer silenciosamente. Você constrói comunidade porque sozinho você é vulnerável, mas juntos vocês são imbatíveis. E finalmente, você vive com propósito próprio. Não o propósito que te disseram que você deveria ter, não o propósito que o mercado aprova, mas aquilo que faz seu coração bater mais forte. Pode ser escrever, pode ser ensinar, pode ser criar arte, pode ser cuidar de um jardim, pode ser simplesmente estar presente de verdade nas vidas das pessoas que você ama. O que importa não é o tamanho da ação, mas a autenticidade dela. Orwell nos ensinou que a verdadeira revolução começa quando você para de viver segundo as regras de quem te oprime e começa a criar suas próprias regras. Chegamos ao final deste vídeo. Mas sua jornada de autodescoberta e busca por autenticidade está apenas começando. Se você quer continuar explorando essas ideias profundas de Orwell e como elas se conectam com sua vida espiritual e emocional, se inscreva no canal. Este é um espaço para quem se sente deslocado em um mundo de aparências, para quem busca viver com integridade, mesmo quando é difícil. Deixe seu like neste vídeo, se ele foi útil para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso, e me conta nos comentários qual parte te impactou mais. Lembra, você não é louco por perceber o que outros não veem. Você está acordando, e aqui acordamos juntos. Você não é inútil. Você nunca foi. Você é inconveniente para um sistema que precisa da sua submissão. E isso, meu amigo, é o seu maior poder.